You are currently the only person in this conference. Bom dia, então, a todos. Tudo tranquilo? Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Hoje, nosso plano de aula está um pouco diferente. Para que a gente consiga fazer um exercício coletivo, que é uma coisa que a gente já vem com vontade há algumas semanas, mas acaba sempre ficando com o tempo restrito, nós conversamos e optamos em modificar um pouco a sequência da aula. Então, eu vou iniciar comentando muito brevemente os trabalhos que foram entregues. Na realidade, só fazendo uma referência, vou fazê-la agora, fazendo uma referência de como vocês devem proceder, considerando que nós temos um material à disposição que é a aula gravada. Para quem não sabe, as nossas aulas ficam gravadas, ficam à disposição aqui nesse link aqui onde a gente entra da webconf aqui para entrar na sala de aula, bem embaixo tem as gravações. Aí vocês procurem pelas gravações, tem a data aqui, né? Vocês procurem pela data, também tem as gravações, tem durações diferentes aqui do tempo. Então, essas durações que são longas são as que estão visíveis, as outras a gente deixa, provavelmente não vão estar visíveis para vocês. A da última aula está aqui, essa bem longa aqui, de 79 minutos, acabou gravando a mais. Tem a apresentação do conteúdo para tirar dúvidas, para quem ainda não fez não foi lá ver, né? Já estava disponível antes. E pelo Moodle também, na tarefa, quando eu colocar as notas, os trabalhos foram corrigidos ontem, e hoje eu já vou colocar, como é de praxe, né? Sempre nas quintas-feiras eu respondo para vocês lá o feedback, com a nota e os principais problemas que foram detectados e que vocês devem revisar. Então, em vez de fazer a revisão do conteúdo aqui, desta vez, nós optamos em fazer essa dinâmica diferente, que o professor Cláudio já testou no Contraponto 1, na última aula, e a gente achou bastante interessante, de fazer um exercício aqui, em aula. Tá? E a revisão dos conteúdos, então vocês vão fazer revendo o material, porque na realidade não teve nada diferente do que já foi comentado no conteúdo, e se vocês tiverem alguma dúvida específica, por favor, procurem através do fórum. Já teve alguns alunos que procuraram, e tirando dúvidas, mesmo ao longo do processo, quando estava fazendo, e eu acho que foi bastante produtivo, assim, né? Consegui responder, né? Até porque foram encaminhadas as dúvidas com bastante antecedência, então deu tempo de eu responder e de fazer correções, né? Então, acho que a gente tem que privilegiar, nesse contexto que a gente não tem aula presencial, justamente essas possibilidades de comunicação que não são presenciais. Então, a gente vai fazendo pelo fórum, pelas mensagens de dúvidas ali, a gente vai explicando e tirando dúvidas, mas uma parte muito importante é realmente de assistir de novo o vídeo com o conteúdo, de acessar o material também dos princípios do contraponto. Então, isso tudo ajuda a tirar as dúvidas quando elas surgem. Bom, então, antes da gente entrar no exercício, para finalizar a questão do que a gente vai ver hoje, nós vamos direto para a parte de apresentação do conteúdo da quarta espécie, que é a sequência do conteúdo, e depois a gente vai fazer um contraponto de quarta espécie aqui, coletivamente, ou pelo menos uma parte, se der. Vamos ver o que vai dar tempo, né? Espero que a gente consiga ir até o final. Certo? Querem comentar alguma coisa?
Cláudio e... Ah, não, por mim está tudo bem, Rogério. Se quiser ir adiante, tá tudo ok. Por mim também, Rogério. Estou abrindo aqui, eu tinha... Esqueci de abrir, na realidade. Tá, resolvido. Coloque seus nomes ali nas notas compartilhadas, tá, gente? Lista de presença, por favor. Então tá, vamos ver então os princípios da quarta espécie agora, que é contraponto por espécie, né, que é o contraponto estrito. Eles são 5 espécies, então a gente já está chegando próximo ao final dessa parte por espécie, para a gente chegar na parte mais interessante, que é o contraponto livre, que vem depois das espécies, né? Então, vamos adiante. Então a gente vai ver... Estou pensando, só um parênteses aqui. Estou pensando que talvez, não sei se todo mundo sabe que pode colocar em tela cheia, né? Esse conteúdo que você vai passar. Que consegue ver melhor isso aí. Talvez seja bom comentar. Com 2 telas aqui, né? Ah? Até porque está com 2 telas, né? Tá compartilhado as duas, Isso. né? Talvez fica melhor, eu acho, né? Mais claro. Vocês têm Ok. lá no quadradinho, lá um X, gente, no canto direito, acima. Se vocês apertarem lá, fica em tela cheia. Você aí fica muito melhor para assistir a aula. Ok, beleza. Vamos lá. Eu vou falar então da organização rítmica na quarta espécie, como é que ela funciona, os tipos de tratamento de dissonância. A quarta espécie, já adiantando aqui, a gente vai tratar basicamente 2 tipos vai ter 2 tipos de dissonância que vão ser trabalhados: a suspensão e o retardo. Vou explicar o que são logo depois. E também um pouco sobre coerência harmônica, tá? Então vamos lá. Para cada nota do cantos firmos, a gente vai ter aqui agora uma nota com a mesma duração, só que ela fica deslocada. Ela fica deslocada para o meio do compasso aqui, né, para metade da duração da nota do cantos firmos. Então depende um pouco da relação de durações, de que tipo de duração tem no cantos firmos, vai depender qual é a duração que vai ter no contraponto. Mas ela é sempre, digamos, a rítmica mais essencial dessa espécie é essa, onde ela tem a mesma duração. Então, o cantos firmos tem 2 tempos aqui, na realidade, né? Esse aqui é um 2x2. 2 tempos, a semibreve. O contraponto também vai ter esses 2 tempos, só que como ela fica deslocada aqui, fica com a ligadura, né? Com as 2 mínimas. Escreve com figuras diferentes, mas a duração é a mesma. E ela fica deslocada. Esse ritmo do contraponto acaba criando um deslocamento da métrica, porque essa melodia do contraponto ela vai estar sempre acontecendo, sempre atacando a nota no tempo que é fraco. Então aqui é um compasso binário, 2x2. O primeiro tempo é forte, onde está o cantos firmos, e o segundo tempo é o tempo fraco. E a voz do contraponto ela está sempre atacando nesse tempo fraco. Isso gera um deslocamento desse acento, né? Porque se a gente vai ouvir o cantos firmos sempre soando e atacando a nota, mudando de nota sempre nessa parte que é o tempo fraco, então dá uma sensação de que acentua esse fraco, já que no tempo forte o contraponto ele vai estar sustentando a nota, ele não vai estar atacando uma nota nova, né? Então gera essa síncope, né, que é o deslocamento do acento. Tá? Como a gente vai ver mais adiante, esse é o princípio, essa ideia de síncope rítmica, de deslocamento rítmico, é o princípio essencial que se trabalha na quarta espécie. Eventualmente, a gente vai ter uma movimentação que não é, por exemplo, aqui no final, né, necessariamente vai ser, não vai prolongar a nota, né, vai resolver no tempo forte, então a última nota sempre vai ter uma duração longa, e vai ser na cabeça do tempo, a mesma duração, mas na cabeça do tempo, sem deslocar.
E depois a gente vai ver alguns outros exemplos que no meio do contraponto pode, eventualmente, também ter uma movimentação que não vai ser essa com a nota ligada para o tempo seguinte, né, da síncope. Então vamos ouvir esse exemplo. Prestem bastante atenção nessa questão rítmica, por enquanto não interessa muito a gente pensar nas questões intervalares. Mais adiante esse exemplo volta para tratar de outras questões. Agora, então, a gente vai ter uma série de outros exemplos. Aquele primeiro exemplo era do livro do Saussure e Schachter, livro de contraponto. E agora a gente tem alguns exemplos que são do repertório que vocês encontram no livro de contraponto do Keenan. Depois eu vou colocar lá no Moodle, acho que ainda não pus, as referências desses dois livros, tá? São dois livros bem interessantes, assim, eles têm abordagens diferentes, mas são bem interessantes para o contraponto tonal. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um exemplo da invenção a duas vozes, do Bach, e da número 6. Então, vejam que aqui, correspondente ao cantus firmus seria a voz inferior, e a outra voz é que está deslocada, né, com a mesma duração, mas deslocada, sendo o contraponto. Então, vamos ouvir. Era um trecho curto, né, da invenção aqui, extraído. Isso, na prática, é muito difícil de ter uma sessão muito longa só com uma característica, né, de uma só espécie. Então, por isso que esses exemplos do repertório normalmente extraem trechos pequenos. Tá? Os dois autores, o Keenan e o Saussure e Schachter, na verdade são 3 autores, 2 livros, eles apontam essa característica da quarta espécie que, na realidade, a gente pode pensar esse deslocamento da espécie como uma variação da relação 1 para 1 que tem na primeira espécie, né? Os intervalos que a gente tem na primeira espécie são os essenciais. Né? Vamos escutar os intervalos. Como uma estrutura essencial desse contraponto que acontece de quarta espécie e que, ao se deslocar, vão gerar intervalos novos. Tá? E aí, ele vai ter a oitava aqui, mas depois ele é prolongado e quando entra uma nota nova no contraponto, gera um intervalo novo aqui no meio, né? Então, tem essa estrutura de fundo aqui, como se fosse de primeira espécie, e depois, com o deslocamento, gera esses intervalos diferentes aqui. Tem outros exemplos nesse sentido, parecidos com esse, vamos adiante. Aqui do Beethoven, também a gente tem essa ideia de segunda espécie, principalmente aqui nos 2 compassos iniciais, depois o final já não é mais com a característica da quarta espécie, né? E aqui também dá para a gente imaginar aqui qual seria a estrutura de fundo em primeira espécie desse contraponto, né? Se tirar o deslocamento. Mais um exemplo. Aqui do Carl Philipp Emanuel Bach, como vocês devem saber. E aqui também, claro, o primeiro intervalo está simultâneo mesmo e depois fica deslocado. Veja que aqui tem pausas colocadas, mas a nossa percepção é mais uma questão de articulação, né, essa pausa com staccato, mas a nossa memória meio que preserva essa duração até o próximo compasso, até o próximo intervalo aqui que vai acontecer no início do compasso, depois essa aqui até o próximo tempo. Então é como se a gente tivesse notas mais longas aqui e que formassem esse outro intervalo.
até porque o andamento é mais rápido. Aqui, no exemplo aqui não vai ser, eu piso um pouco mais lento para a gente escutar os intervalos, mas quando é mais rápido, ainda mais essa sensação de que a nota, que a gente continua com essa nota no ouvido, digamos, e aí a gente percebe esse intervalo. Mais uma vez. E a estrutura de fundo aqui. Tá? Aqui os intervalos estão colocados só em relação à voz superior, né? Está desconsiderando nos intervalos essa voz intermediária. A terceira voz. Bom, esses são os exemplos do repertório que a gente tem teve em relação para a gente entender essa coisa da síncope da estrutura rítmica. Tá? Agora a gente vai falar sobre os tipos de tratamento de dissonância na quarta espécie. Como eu disse lá no início, os tratamentos de dissonância que nós vamos trabalhar na quarta espécie, e lembre-se, as espécies são exercícios para a gente trabalhar determinadas habilidades. A habilidade da síncope, essa coisa de situações onde uma nota que acentua o tempo fraco e é prolongada até o tempo forte, essa questão de organização rítmica é uma habilidade, mas especialmente quando isso envolve dissonância, o tratamento de dissonância, portanto, é o aspecto, acho que, mais relevante que se trabalha nesses exercícios de quarta espécie. Então, basicamente, a gente vai trabalhar dissonância nesse estudo, porque a questão rítmica de quantidade de notas, ela já foi vista, ela é parecida com a segunda, e se a gente pensar nessa questão de abstrair o deslocamento, ela é parecida com a primeira, tá? Então, essencialmente, a gente vai ter de novidade aqui, o que a gente precisa trabalhar bastante é a suspensão e a outra forma de tratamento, que é o retado, que é uma variação da suspensão, em seguida. Isso significa, eu estou enfatizando isso, porque significa que nos exercícios de vocês precisa ter o tratamento de dissonância. Vocês precisam fazer suspensões, e a mesma coisa em outras espécies, quando se trabalha as dissonâncias, vocês precisam fazer. Não para ter um contraponto, a gente pode fazer um contraponto sem dissonâncias? Pode, mas aí vai perder a funcionalidade, a função didática desse exercício, né? Porque vai deixar de trabalhar aquilo que é mais importante de ser trabalhado naquela espécie. Tá? Então vamos lá, suspensão, que é o carro-chefe aí do que se trabalha na quarta espécie. Característica da suspensão, vocês devem lembrar, provavelmente devem ter visto no contraponto 1, porque no contraponto modal também tem suspensão. É uma dissonância e ela ocorre em tempo forte. Essa é bem diferente das outras, que preferencialmente são em tempo fraco, né? Nota de passagem, bordadura. A dissonância sempre vai ser, nos outros casos, em tempo fraco, e aqui a característica da suspensão é que ela ocorre no tempo forte. Então, na cabeça do compasso é que ela vai ocorrer. Mas, e aqui nesse exemplo, o S significa suspensão. Então, a nota que é a dissonância, aqui é a que tem o S, que está bem no tempo forte. Mas a suspensão não é só essa nota, ela envolve todo o processo, o tratamento de dissonância através da suspensão, envolve um processo de preparação. E ela se dá com a introdução dessa nota no tempo fraco anterior, né? Ela vem como como uma síncope aqui, né? A nota, ela não ataca, quer dizer, até pode atacar, desde que seja repetida, mas ela deve ser introduzida e preparada como uma consonância no tempo anterior. Então, a preparação é dessa forma. E aí ela vai ser prolongada para o tempo forte, e aí com a mudança da nota do cantus firmus, que nesse caso aqui está na voz inferior, cria a dissonância. Tá? E além disso,
tem o segundo passo, que é a saída dessa dissonância, que é a resolução. Então, a suspensão sempre vai ser resolvida por grau conjunto descendente. Necessariamente grau conjunto e necessariamente descendente. Tá? Então, aqui o R é da resolução, né? Então, a gente tem nesses exemplos aqui a preparação, intervalo de sexta, que é consonante, aí a nota é prolongada, muda o cantos firmes, vira uma sétima dissonante, e no tempo fraco seguinte resolve. Em sexta de novo aqui. Então, outro exemplo aqui, começa com uma terça, se transforma numa quarta, depois resolve grau conjunto descendente na terça. O outro exemplo, preparação, com intervalo de décima, né, de terça uma oitava, né, a preparação, portanto, consonante, depois a suspensão fica dissonante, uma nona ou uma segunda mais uma oitava, e depois resolve na oitava, aqui na resolução, grau conjunto descendente. Esse último exemplo tem dois pequenos detalhes diferentes. O primeiro é que a nota que o canto está com a haste para cima, aqui é a anterior, e o contraponto é a voz inferior, por isso está anotado embaixo aqui. A preparação, aqui com um intervalo de terça. Cliquei sem querer, vou tocar todo o exercício agora. Tudo bem. Então já ouvimos como é que funciona. Então a gente escuta de novo. Só para terminar aqui, a outra novidade é que não obrigatoriamente uma suspensão precisa estar ligada com a repetição da mesma nota. A questão de articulação vai ter o mesmo sentido, então, com a suspensão. Embora nos exercícios de quarta espécie, a característica é essa da síncope mesmo, ou seja, de não atacar, de ser prolongada. Quando ataca, aí, embora continua sendo uma suspensão, porque a dissonância em tempo forte foi preparada e tal, também se considera uma suspensão, mas ela deixa de ser sincopada, né? Porque a nota não está mais ligada. Então, nos nossos exercícios aqui de quarta espécie, a gente vai usar sempre a ligadura, tá? Quando a gente for para a quinta espécie, for fazer suspensões, aí vai ter as duas alternativas. Tá? Então, vamos mais uma vez, tem esse metrônomozinho soando junto aqui para auxiliar a gente ter a percepção do tempo forte. Então, vou pôr de novo, porque eu não tinha explicado isso, então, o metrônomo, porque senão, como as notas começam aqui na parte fraca, poderia criar uma dubiedade aí na percepção. Então, quando começar com o metrônomo, tentem já perceber bem a métrica binária, 1, 2, 1, 2, aqui seria um 2 por 4, aqui se tivesse colocado, né? Aqui, como está o exemplo extraído aqui, então, mas enfim, uma métrica binária vai iniciar aqui no segundo tempo do compasso, de novo, então. Ok, vamos adiante, mais exemplos. Aqui o exemplo do Sauter-Schachter, 4.2. Nesse exemplo aqui, o que ele faz? Ele também coloca essa ideia de que por trás da estrutura da suspensão, a gente tem uma estrutura de intervalar que vem lá da primeira espécie. Então, o intervalo de oitava e depois o intervalo de sexta, quando é deslocado, vai gerar aqui o primeiro intervalo de oitava e depois, com o deslocamento, né, dessa nota da voz superior, que é a nota do contraponto, vai gerar a dissonância, que é o intervalo de sétima, e ela vai resolver. Aqui uma outra situação possível, não característica da quarta espécie, mas possível de ocorrer em suspensão, aí vai ser mais possível lá na quinta espécie, ou no contraponto livre. A gente tem uma nota que começa na parte forte e se prolonga até a parte fraca também
e resolve na parte fraca. Também seria uma suspensão aqui. Essa aqui, a letra C, não acontece na quarta espécie. Na quarta espécie a gente vai ter sempre a síncope, né? Então vai começar já com a voz contraponto deslocada, né? E o último é parecido, a letra D aqui parecido com o C, só que também sem a ligadura com a articulação. Então, todas são suspensões, mas a suspensão que a gente vai utilizar no exercício de quarta espécie é essa aqui da letra B. Então, vamos escutar o intervalo originário aqui, esse que seria da primeira espécie, e depois com o deslocamento da melodia. O outro exemplo, o exemplo 4.3, tem um trecho maior, é a mesma coisa, um trecho maior que ele coloca uma estrutura que seria de primeira espécie e depois com o deslocamento dessa estrutura para gerar síncopes. Então, vejam que quando desloca, gera a dissonância e a resolução. Então, aqui a gente tem uma melodia que é por grau conjunto descendente, o padrão escalar, e a gente vai ver que isso é uma tendência forte na quarta espécie, que a gente tem melodias de padrão escalar descendente, por causa dessa resolução obrigatória, que é por grau conjunto descendente. Então, a gente tem a preparação aqui, a suspensão com a quarta e a resolução, por grau conjunto descendente, e assim em sequência, né? Vamos lá. Bom, agora a gente vai para o outro tipo de tratamento de dissonância, que é o retardo, que ela é muito parecida com a suspensão, e a gente vai ver aqui a única diferença é na finalização, na saída da dissonância. Tá? Então, ela é também uma dissonância que acontece em tempo forte, necessariamente. Ela também é introduzida como uma consonância no tempo fraco anterior. Então, aqui nesse exemplo a gente vê a preparação, né, com uma consonância, né, fazendo intervalo de sexta. Aqui a nota que é dissonante do retardo. E a resolução, aí sim a diferença, que a resolução é grau junto ascendente. Essa, então, é a diferença do retardo para suspensão. Em algum material de contraponto, a gente até vê não utilizar, às vezes não utiliza o termo retardo, utiliza o termo de resolução ascendente da suspensão. Porque, basicamente, é a mesma forma de tratamento, só com essa variação de resolução. Tá? Por outro lado, também, a gente vai ver em muitos livros de contraponto, em muitos materiais, que quando trabalham na quarta espécie, só permitem a suspensão, ou seja, só a resolução descendente. O retardo não é permitido. Porque a resolução descendente, ela é mais eficiente, mais forte, para resolver essa dissonância que foi criada aqui, para sair dela. O grau conjunto descendente é considerado mais eficiente. Tá? No nosso caso aqui, então, vai ser permitido fazer o retardo, mas muita atenção. Sempre deem prioridade para fazer a suspensão ou outras alternativas que a gente vai ver aqui mais adiante, de movimentação, né? E muito eventualmente fazer o retardo, né? Se a gente pensar em termos de repertório mesmo, a gente vai ver que é muito mais comum ter suspensão do que o retardo, porque ela é mais eficiente. Então, trabalhe mais a suspensão e, eventualmente, o retardo. Vamos ouvir esse exemplo aqui, é parecido com o outro, vai começar com aquela marcação de metrônomo, para a gente ter a sensação de tempo forte e tempo fraco.
Aqui, então, o exemplo em si é parecido, ele é toda uma variante daquele exemplo onde a gente viu da suspensão, né? Então, dispensa apresentações, então sempre a nota do meio do tempo forte é onde está o retardo, a nota anterior é a preparação, a nota posterior a resolução, sempre consonâncias, né? Aqui um exemplo de retardo, um outro exemplo, né? Um trecho um pouco maior. Esse exemplo, inclusive, que é extraído do Salter e Schachter, que é um dos métodos em que não permite o retardo na quarta espécie, né? Em outras espécies, mais adiante, no contraponto livre, sim, mas não na quarta espécie. Então, ele está colocando, esse exemplo ele coloca lá como algo que não é para fazer na quarta espécie, mas, como eu disse aqui, a gente eventualmente vai fazer, vai poder fazer, vai ter essa possibilidade. Então, aqui um exemplo maior, também desse mesmo livro, 16, já um contraponto completo aqui, né, com vários tratamentos de dissonância. Percebam que nesse exemplo aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 dissonâncias, 5 vezes ele vai fazer, e todos são suspensão. E sempre aqui a gente vai encontrar, né, antes dessa dissonância, a preparação e a resolução por grau conjunto na sequência. Esse mais um aqui, agora com cantos firmes na voz inferior, aliás, cantos firmes na voz superior e o contraponto na voz inferior. A mesma coisa, ele é todo de suspensões, tem várias aqui, né? Voltando. Ah, tá sem o áudio. Então, vamos à coerência harmônica. A questão da coerência harmônica, a gente sempre está tratado nas espécies, ela não tem muita diferença em relação às espécies, e aqui eu vou, então, só comentar o que é diferente. Então, quando ocorrem suspensões ou retardos, ou seja, quando a gente tem dissonância no tempo forte, as notas da resolução devem pertencer ao acorde, né? Então, nas outras espécies, normalmente a nota que está no tempo forte é que vai ter, normalmente são notas do acorde. E aqui, como tem muita suspensão, na quarta espécie, como tem muita suspensão e retardo, a gente vai ter uma dissonância no tempo forte, e as notas do acorde, então, devem ser a nota da resolução é que vai dar a característica do acorde, tá? Essa dissonância, ela não pertence ao acorde, a gente não considera a nota da dissonância como a nota do acorde. Em exercícios sem a base harmônica, a fundamental deve estar sempre presente no contraponto ou no cantos firmes. Isso é a mesma coisa que nos outros. Aí, uma coisa que eu vou comentar, e esse exemplo demonstra bem, na verdade eu já tinha comentado lá no início, vejam que, eventualmente, a gente tem trechos em que a gente pode ter uma movimentação que não é com a síncope, que seria uma movimentação onde a gente vai utilizar os princípios lá da segunda espécie, né? Vai ter essa movimentação que é como seria 2 notas para uma, né? Que é lá na segunda espécie. Inclusive, nesse sentido, é possível fazer também, em algum momento, aqui não é o exemplo, mas uma nota de passagem em tempo fraco, exatamente como na segunda espécie, né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. A harmonia está colocada aqui embaixo, a cifra, né? Então, vamos ver aqui a relação dessas
dessas melodias com harmonia. Então, no primeiro compasso aqui, as duas notas estão fazendo a fundamental, né? A gente está aqui em Lá maior. No segundo compasso, então, a gente tem a suspensão no primeiro tempo e resolve na fundamental, do sétimo grau. Então, Sol, Si, Ré, né? O sétimo grau, Sol sustenido, Si e Ré, sétimo grau do Lá. No cantos firmes tem a terça, então necessariamente tem que ter a resolução com a fundamental. No compasso seguinte, a gente vai ter, aqui não teve a suspensão, não teve síncope. Então no primeiro tempo já tem a fundamental, como se fosse na segunda espécie. E no cantos firmes tem a terça do acorde. E a segunda nota é a quinta, então só notas do acorde aqui. E aqui de novo suspensão, e a resolução na fundamental, que é a nota do acorde aqui do quarto grau, que é o Ré. Então a gente tem que, presta atenção aqui que a clave é de Dó, né? Então tem a nota Fá, que é a terça, o Ré, que é a fundamental, e essa nota Mi, que não pertence ao acorde, é a suspensão. Então, essa é a característica que a gente vai ver mais presente, que sempre que tiver suspensão, a nota do acorde é a nota seguinte, a nota da resolução, tem que ser uma nota do acorde. Se no cantos firmes tem a fundamental, essa nota do acorde pode ser terça ou a quinta, mas necessariamente não esqueçam que a resolução da suspensão ela deve ser para o grau conjunto descendente. A gente não pode ir para qualquer nota do acorde aqui se tiver a suspensão. Então, na verdade, a nossa suspensão, a gente vai ver se pode fazer uma suspensão ou não, se a gente consegue resolver essa suspensão em uma nota do acorde. Eu não vou seguir aqui cada uma delas, vocês podem depois acessar o vídeo, pausar e analisar, ver detalhado, né, mas estudar detalhadamente essa relação intervalar, mas basicamente vai seguindo essa característica. Tá, então vamos escutar mais uma vez aqui. Ok, agora, rapidamente, eu gostaria de ir para essa parte da nossa aula, que é a gente experimentar fazer um contraponto em quarta espécie. A gente vai fazer, certamente, aqui só um trecho, tá? E já fica para exemplificar como vai ser a tarefa que vocês vão ter essa semana. Nós optamos aqui, em vez de deixar só uma cifra para cada compasso, deixar como alternativa para cada compasso 3 acordes possíveis, né, com a nota do cantos firmes. Porque, justamente como essa espécie ela tem uma condução melódica muito restrita, para que seja possível ter mais alternativas na condução melódica. Senão a nossa melodia vai ter uma tendência a sempre ficar indo numa direção só, e ela fica muito difícil de construir e de fazer as suspensões, que é o objetivo, né, se a gente ficar restrito a um acorde só por compasso. Podemos ir adiante? Vocês estão me ouvindo? Está tudo funcionando bem aí? Tá tudo ótimo, Rogério. Tudo ótimo. Então vamos lá. Acabou que a gente não vai ter muito tempo, então vamos adiante. Nessa parte vocês podem ir sugerindo coisas aqui, tá? Eu vou comentando, de vez em quando eu vou perguntando, vocês vão respondendo e alguém vai lendo para mim, embora eu consiga enxergar aqui, mas é mais difícil eu ficar controlando as duas coisas, para ir mais rápido, se vocês puderem por áudio. Pode deixar. Comentários, tá? Então, uma característica interessante, na segunda espécie, quando a gente começava, a gente poderia começar no início ou começar com uma pausa. Na quarta espécie é mais importante ainda começar com pausa. A pausa sempre beneficia a independência das vozes, né? Iniciar com uma pausa no contraponto, porque delas não iniciam juntos, e aí a gente percebe o início separado. Como
nessa quarta espécie, a gente trabalha justamente essa ideia da suspensão. E a gente pode iniciar, e é interessante que já inicie fazendo uma suspensão, já com uma síncope, pelo menos, não necessariamente uma suspensão. Tá? Então, começa com a pausa. E aí a gente vai ter aqui a primeira nota na metade do compasso. No início, como vocês devem lembrar, no início a gente precisa fazer, a gente tem como alternativa aqui utilizar notas que são do acorde, mas o intervalo inicial, ele necessariamente vai ser de oitava quando o canto firme está na voz superior, porque a gente precisa ter um acorde aqui em estado fundamental, no início e também no final. Então a gente sabe que no final a gente vai chegar, então aqui a nossa tonalidade é o Fá maior, vai chegar aqui num Fá, em alguma oitava, a gente não sabe ainda, e também vai começar com um Fá. Se o canto firme estivesse na voz inferior, aí a gente pode começar com outra nota do acorde, né? Poderia começar o canto firme com outra nota do acorde, mas quando a gente vai começar, o nosso contraponto está na voz inferior, a gente precisa determinar com clareza a harmonia, e, portanto, a gente vai colocar para ter essa clareza a fundamental do acorde aqui, então tem que ser um Fá. Essa nota Fá. Se a gente quiser, como eu disse, a nossa ideia vai ser trabalhar a suspensão. Então, eu vou tentar fazer uma suspensão, vamos ver se é possível. Para que seja uma suspensão, então essa nota deve ser prolongada para o tempo forte seguinte e resolver para o grau conjunto. Então, teoricamente, isso aqui seria o movimento necessário. Mas, o que a gente tem que ver? Nosso intervalo aqui de oitava inicial é consonante. Aqui, a nota do tempo forte, que prolongou, tem que ser dissonante. Esse intervalo aqui é dissonante, né? Uma segunda mais uma oitava. Ou seja, a gente tem esse intervalo aqui, do Mi para o Sol, é uma terça oitava. Então, portanto, uma consonância. Então, aqui a gente fez uma suspensão. Começou com oitava, ficou dissonante, a suspensão, resolveu por grau conjunto. Tá? Rogério, Diga. aqui não está aparecendo as notas que tu está acrescentando no exercício, ao menos para mim. A Marília também falou. Eu estou conseguindo. Para mim aparece tudo perfeito, só que aparece um pouco pequeno. Eu justo ia comentar isso, Rogério, se você puder. Isso, um pouquinho maior. Ou você não consegue colocar maior essa tela que você tem aí? Essa janela, não sei como. Aí, eu acho que melhorou bastante. Aí sim. Aí os graus de cima ficam um pouquinho cortados, os acordes. Talvez tenha que colocar para baixo, Rogério, que tem bastante espaço aqui. Aí, beleza. Ótimo, obrigado. Tá? Nós fizemos aqui, então, uma suspensão, mas a gente também precisa entender aqui qual é a relação dessa harmonia que é pedida. Então, no exercício aqui de quatro espécies, a gente pode fazer ou o segundo grau, ou o quinto, ou o sétimo. Como eu comentei antes, essa nota aqui, da resolução, ela necessariamente tem que ser uma nota do acorde. Então, a gente tem que ver se essa nota, junto com o Sol, o Mi junto com o Sol, são notas de um desses acordes. Tá? Então, o Sol, ele vai ser a fundamental do segundo grau, vai ser a quinta do quinto grau, e vai ser a terça do sétimo grau. E o Mi, ele não pertence ao segundo grau, que é Sol, Si, Ré, não, ele pode ser a terça do quinto grau, que é Dó, Mi, Sol, ou a fundamental do sétimo. Então, são notas, essas duas notas, o Sol e o Mi, são notas que tem no quinto e no sétimo, mas o quinto grau, que é Dó, Mi, Sol, não tem nenhum Dó aqui, então é necessário para que a gente perceba como quinto grau que tenha fundamental. Então, não vai ser segundo grau,
também não vai ser quinto, mas vai ser o sétimo, porque tem a fundamental do sétimo, que é o Mi, e tem a terça. Tá? Então, a gente vai escutar essa harmonia como sétimo grau. Vocês devem fazer isso no exercício de vocês, de deletar os acordes que não são utilizados. Quando vocês entregarem o exercício, vai ter só um acorde em cima de cada compasso, que é o acorde que vocês escolheram. A gente precisa saber que vocês estão conscientes da harmonia que o contraponto tem. Tá? Então, vocês vão receber um exercício com 3 acordes possíveis. Depois que fizer o contraponto e fizer a escolha, vocês devem deletar, excluir os acordes. Não criem, não excluam todos e criem novos. Se vocês criarem, essa indicação aqui da harmonia, ela deve ser feita com o texto, aqui, adicionar texto, símbolo de acorde. Não, porque senão o software não entende. Inclusive, vocês devem reservar esse tipo de texto, que é o símbolo de acorde, somente para cifras. Então, se vocês só deletarem, vai ficar aqui, não vai ter problema nenhum. Se por algum engano vocês deletarem tudo, precisar escrever de novo, clica na nota e utilizem o adicionar texto símbolo de acorde, tá? Porque o analisador, para fazer a comparação, ele vai comparar só com esse tipo de texto. E se vocês utilizarem outra coisa, para botar os intervalos, utilizar esse tipo de texto, aí também vai dar problema, porque o analisador vai achar que isso aqui é uma cifra, não vai reconhecer, mas também ele vai perder a referência da cifra correta. Bom, fechando parênteses, a pergunta é, respondam aí, essa nota Mi, ela pode ser sustentada e a gente pode fazer uma nova suspensão para o compasso seguinte? É possível uma nova suspensão? Eu vou escrevendo ela aqui. Então, a suspensão é prolongar essa nota e depois resolver para o grau conjunto. Alguém sabe dizer se isso aqui vai resultar numa suspensão? O que a gente tem aqui? A nota ela é preparada com uma consonância, depois a gente tem um intervalo aqui do Mi para o Lá, que é um intervalo... esse intervalo tem dado muito problema nos exercícios. Intervalo de quarta. O André... E é um intervalo dissonante. E depois, a gente tem a resolução por grau conjunto descendente em quinta. Alguém acertou essa resposta? Temos O aqui, André então... colocou sim. Muito bem. Então, a preparação por grau numa consonância, a suspensão aqui, que é a dissonância no tempo forte, resolvendo por grau conjunto em outra consonância. Lembrem sempre de analisar a quinta, para ver se ela não é uma quinta diminuta. Esse é o outro erro recorrente. Muitas vezes, não é o caso, aqui do Ré para o Lá, é uma quinta justa. Então, é consonante. Mas, muitas vezes, se a gente tiver essa quinta entre o quarto e sétimo grau da escala, né, em tonalidades maiores, no caso aqui seria com o Mi com o Si bemol, aí não seria uma consonância, né, uma quinta diminuta seria. Então, bastante atenção na hora de ver o intervalo de quinta, para ver se ele não é um diminuto, uma quinta diminuta. Bom, se a gente seguir sempre fazendo suspensões, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção nos nossos exercícios de quarta espécie, a gente vai ter uma melodia descendente. Então, mesmo que seja possível ir fazendo, a gente tem que colocar um limite para que a melodia fique interessante. A gente precisa pensar um pouco, diminuir aqui, depois eu aumento de novo, só para a gente ter uma visão do todo da melodia. Qual vai ser o desenho da nossa melodia? Vejam que essa melodia superior, ela tem um ponto focal aqui, no quarto compasso, e depois desce. Então, ela tem um arco bem delimitado aqui, né? Talvez seja interessante,
para a gente fazer um contorno que não seja semelhante, que a gente tenha, por exemplo, um ápice superior nesse antepenúltimo compasso, que é um lugar diferente do ápice dessa voz do contraponto. E se a gente quiser criar aqui um ápice, um ponto culminante, né, o ponto focal aqui nesse compasso, é interessante que a gente não vá muito longe aqui, porque senão a gente não consegue chegar lá em cima. Portanto, seria uma possibilidade a gente já fazer algum movimento ascendente aqui, para direcionar para lá. Tá? Isso são só assim, características que a gente pode planejar, e depois, na hora de realizar, pode ser que a gente venha a modificar, né? A gente pode planejar, querer seguir para uma nota mais aguda aqui e não conseguir realizar pela questão da condução de voz mesmo, pelas dificuldades e tal. Mas é interessante ter um certo planejamento e não simplesmente ir colocando notas ali e tentando resolver. Tá? Então aqui, embora a gente tenha só 2 síncopes, a gente poderia continuar com mais síncopes. Para tentar direcionar para lá, a gente pode experimentar fazer uma movimentação ascendente aqui, a partir da próxima síncope. Então, aqui, inclusive vendo agora, se eu prolongar essa nota, ou seja, fazer mais uma síncope aqui, o intervalo que a gente vai criar aqui, com essa nota, é o intervalo de oitava, né? Esse intervalo de oitava, ele é um intervalo consonante. Então, a gente não vai ter a dissonância da suspensão. Eu esqueci de ver aqui na nossa harmonia anterior. Só para a gente adiantar, que como a gente já discutiu mais essa questão da coerência harmônica no anterior. Então, agora eu vou fazer rapidamente. Ré com Lá. A gente tem o quê? Primeiro grau, né? O Ré é fundamental do primeiro grau. Então, a gente tira as outras alterações aqui. Aliás, a gente está em Fá, desculpa. Ctrl Z, não estamos em Ré maior. A gente está em Fá, então o Ré não é o primeiro grau. É o sexto grau. Se eu cometer algum lapso desse, às vezes com a pressa a gente vai fazendo, me alertem aí, por favor. Então aqui a gente, voltando, então aqui a gente tem uma consonância. Tendo uma consonância, a gente não precisa mais ter a obrigatoriedade de resolver. Nem como suspensão, nem como retardo. O que significa que a gente tem mais liberdade melódica. Então aqui a gente já poderia passar para uma nota que salta aqui, né, com um salto. Então se a gente tem aqui, a gente está vindo do sexto grau, se a gente quiser ir para o segundo grau, vamos ver, Sol, Si, Ré, a gente poderia ir para um Sol aqui. A princípio, vamos ver, né? Em termos de coerência harmônica, a gente poderia ir para um Sol. Vamos aproveitar aqui. O intervalo que vai dar, o intervalo que a gente vai ter aqui é uma quinta. Alguém sabe se isso aqui é possível, se tem algum problema? Vamos lá. Dedos rápidos no gatilho aí. Eu vou anotar o intervalo enquanto isso. Sol para o Ré, quinta. Cristiano está dizendo que é intermitente. Muito bem. Exatamente. Está escrevendo o que o Felipe diz. Tem uma quarta melodia. Tem uma quarta melodia. Salto melódico da quarta? Esse salto não tem problema, não. Uma quarta melódica. Não tem problema. É uma quarta justa, né? Se fosse uma quarta aumentada, teria problema. Né? Os intervalos aumentados, mas a quinta justa. Mas o que tem realmente são as quintas intermitentes. Daí a necessidade, ou a vantagem da gente ir colocando os intervalos. Se não tivesse nada aqui, cada vez que a gente faz um intervalo desse, a gente tem que ficar analisando, lembrar de analisar, e quando a gente vai colocando, fica mais fácil visualizar, a gente já bate o olho e já vê que tem outra quinta aqui, né? Então, não esqueçam de colocar os intervalos, e como eu disse antes, não utilizem para colocar intervalos o tipo de texto que é símbolo de acorde, utilizem texto de pauta, utilizem
texto de sistema, tem o texto da letra. Lyrics, letra. Com L, né? Também. Qualquer outro menos o Ctrl+K, que é o texto de acordes, tá? Deixa eles reservados só para cifras. Bom, Rogério. Então aqui não poderia fazer. Nós não sei se é isso que o Carlos iria chamar a atenção, mas de qualquer maneira a gente não vai ter tempo para... Então vou chamar a atenção para o horário mesmo. Exatamente, a gente não vai ter tempo para seguir até o final, mas é isso. Então a gente tem aqui uma quinta, significa, bom, tem que pensar outra alternativa, tá? E para finalizar, nós não vamos continuar nesse contraponto, como eu disse, a gente já previa que a gente muito provavelmente só conseguiria fazer um trecho como exemplo do que fazer, mas eu queria dizer que é muito comum, vocês não devem achar que isso está fora da realidade, é muito comum que no exercício a gente chegue num ponto em que não encontra alternativa, solução, porque ou não consegue fazer tratamento de dissonância, ou da quinta paralela, ou isso, ou aquilo, e a gente precisa voltar e modificar algumas coisas anteriores, buscar uma solução diferente um pouco de antes. Faz parte do exercício. Quando a gente pede 4 exercícios, é porque a gente pressupõe que cada exercício vai demandar um certo trabalho de ir lá na frente, às vezes voltar e refazer um pedaço. Não é simplesmente indo para frente e achar que tudo vai dar certo. Né? Então, faz parte do exercício a gente chegar, às vezes, num ponto onde não consegue encontrar a solução. Não é esse caso aqui, porque teriam várias soluções, né? Mas às vezes, a solução envolve apagar coisas que estavam funcionando antes e refazer para que a gente chegue naquele mesmo lugar que estava dando problema com uma nota diferente e com soluções e alternativas diferentes, tá? Então, isso faz parte. E a mesma coisa quando chega ao final e vai utilizar lá o plugin, colocar para analisar. Não vou colocar aqui porque o contraponto não está concluído, né? Mas lembrem, precisa configurar tonalidade, aqui, nesse caso seria o Fá maior, voz do contraponto, neste caso, do cantos firmes, voz do cantos firmes, CF, a voz superior é 1. Se tivesse o cantos firmes na voz inferior, seria o 2 aqui, e o tipo de contraponto, na realidade, neste caso, seria quarta espécie. Essas são as configurações, tá? Que tem que fazer para depois colocar para verificar. É isso. Eu vou postar uma nova versão do analisador com a correção desses 2 problemas que foram detectados nas últimas semanas, a questão da quinta diminuta, que ele estava marcando erroneamente, né? Estava considerando como nota não pertencente ao acorde, e também o tratamento de dissonância da cambiata, que não vai ter, obviamente, aqui na quarta espécie. Lembre-se, na quarta espécie a gente tem, então, a suspensão como a forma de tratamento de dissonância para ser trabalhada, e, alternativamente, o retardo, que a gente viu aqui, e, eventualmente, quando não estiver fazendo a síncope, se tiver algum momento que a gente vai fazer a movimentação semelhante, né, como se fosse de segunda espécie, como a gente viu em alguns exemplos ali, aí poderia ter uma nota de passagem exatamente como lá na segunda espécie. Vocês não lembrem, façam uma revisão lá na segunda espécie. Então, aqui pode, eventualmente, ter uma nota de passagem em tempo fraco, né, como a gente viu na segunda espécie. Certo. Então, é isso. Espero que tenha sido interessante esse tipo de exercício aqui. E lembre-se, utilizem muito os nossos meios de comunicação aí para tirar dúvidas de utilização do plugin. Normalmente, a dúvida de utilização do plugin está relacionada com uma dúvida de solucionar algum problema do contraponto, alguma questão do tratamento de dissonância, alguma coisa de condução de vozes. Não estou conseguindo resolver, o plugin está sempre mostrando
coloca lá, a gente vai ver, na maioria dos casos de quem manifestou, era às vezes um problema de configuração, às vezes era um problema de não conseguir fazer corretamente a questão do contraponto, e teve casos mais raros aí, problema do analisador realmente está com um bug, né? Que são esses dois que eu comentei antes, esses dois problemas. Então, é isso. Caros, podem pegar a palavra. Rogério, talvez a gente possa, depois que concluir a aula aqui, como a gente faz sempre as nossas, concluir o exercício e deixar ativado, caso o pessoal queira ver. Sim, deixar como exemplo, né? Como exemplo daí. Como Questão, exemplo, gente, já que a gente já passou aqui 15 minutos do tempo, alguma questão? O pessoal estava comentando aqui, uma minoria, evidente, mas o pessoal estava aqui do lado e acompanhando. Aham. Eu só queria colocar uma questão aqui, Rogério, que você acabou de falar. Às vezes que a linha, né, vai ficando toda descendente. Então, que é necessário quebrar, às vezes, esse movimento para ela ficar um pouco mais interessante melodicamente. E vocês têm esses dois recursos que o professor Rogério lhe comentou. Um seria aquele de usar a segunda espécie, né? 2 contra 1. Então, ou seja, vocês atacam no primeiro tempo, ou vocês usam o retardo, que ela sobe também. Vocês usam uma síncope mais ascendente, então ela já sobe, né? É isso. respondendo isso, e tem a ver com isso também a pergunta do André aqui, mas um pouco diferente. Ele perguntou se teria problema se na linha da segunda voz, que eu imagino que seja do contraponto, fizesse uma melodia com mínimas e sem suspensão até o fim. Como eu comentei no início, é uma parte essencial dessa quarta espécie, de se trabalhar nessa espécie, é a suspensão, o tratamento de dissonância. Isso. Então, se eu entendi bem a pergunta, então não é possível, tem que fazer. Isso. Fazer um contraponto sem... Ele até pode ser considerado de quarta espécie se tiver as síncopes, né? Isso. E sem as dissonâncias, mas ele não cumpre a função didática de aprender a fazer a suspensão. Então, nos exercícios de vocês, é interessante que tenha pelo menos 2, 3 suspensões. Isso. E Gente, aí, como extra, outras. Assim, É. pode ter uma nota de passagem também, mas isso além das 3 suspensões, por exemplo. Isso, só reforçando uma coisa que já foi bastante falada, mas é importante que vocês, a suspensão quer dizer que vocês usem aquela dissonância, né? Porque vocês poderiam fazer o exercício inteiro sem usando a síncope, mas não usando a dissonância. A ideia é que vocês incluam no exercício a dissonância, né? Que apareça várias vezes. Não precisa aparecer sempre, mas que apareça, né? Várias vezes. Isso é importante, porque é um aprendizado sobre o tratamento da dissonância em tempo forte. Ok, pessoal, acho que mais dúvidas aí a gente pode responder depois por mensagens lá, né? Vocês podem perguntar e a gente pode responder pelas mensagens do fórum. Podemos encerrar aqui, então? Com certeza. Boa semana, Então, gente. boa semana, bons estudos e até Boa breve. semana. Tchau, gente. Até semana que vem. Vamos lá, continuidade. Alguém quer sugerir? Coisa que eu não comentei aqui antes, e fica registrado, é que para seja possível o mesmo acorde, nem sempre é bom, né? Às vezes movimentar um acorde diferente é melhor do que manter o mesmo acorde. Então, tipo, usar o sexto grau aqui seria uma última hipótese, né? A gente tem Uma primeiro última. tentar uma conjugação harmônica com segundo e quarto. Se a gente tentar um si bemol lá em cima, Rogério, será que dá? Não. Sexta menor. Isso. E a gente fica aí com um intervalo de terça, né? Deixa eu tentar.
Uhum. Vai com texto. Aqui tudo depois dá para, como está ficando tudo acima de uma oitava, talvez dê para Aham. oitavas. Então todos os intervalos ficando como uma oitava. Aham. Você disse Então passar aqui para o uníssono, talvez? Começar no uníssono? Não. isso. Aham. Uhum. Aí teria um quarto, né? Aqui, se a gente quiser voltar a fazer a suspensão, né? Já teve o salto. Atenção. A suspensão é boa porque ela resolve, ela compensa Anular. também por grau. Compensa. Isso. Vamos ver o que teria essa. Aí, perfeito, fica o primeiro, né? Não tem a fundamental, mas... Então não pode Com ser o essa. primeiro, tem que ser o terceiro grau ali, né? Terceiro. Aqui a gente tem na realidade ficou com o si bemol e o ré, a gente ficou com o quarto grau aqui, né? Aham. Uhum. E aí, Ctrl T, vamos conseguir. Terço. Então deu certinho. Não. E com o lá e o Daria a dó. mesma coisa se quisesse fazer aí. Mantém o lá, resolve no sol. Em princípio, né? Aham. Eu acho interessante sempre, antes de tudo, experimentar, ver se é possível a suspensão, e, claro, e aí pensar nas implicações disso, né? Nas implicações de condução melódica, da linha melódica, como é que está ficando, mas ter essa proposição de trabalhar a ação. Então, antes de mais nada, vamos ver se dá para fazer uma suspensão. Uhum. Seria esse movimento aqui. Aham. O Carlos já tinha feito esse cálculo aí, né? Já fiz o cálculo mental aqui. Opa. Atalho errado. 2, 3, né? 2, 3, um segundo grau. Manter não dá, né? Não. Aqui a gente já... Uma coisa que até o Cláudio tinha feito lá no contraponto 1, a ideia é de já imaginar como é que a gente vai terminar, né? Isso. Sim. Então, aí tem um Mi, seria bem legal se tivesse em algum lugar um Mi. Então, o Fá que a gente vai fazer Vai ser aí. o mais perto, o caminho mais perto, né? Esse Sol, os outros todos tem bastante saltos, então, não que não seja inviável, talvez até seja possível, teria que ver, mas o mais fácil e o mais provável é esse. Eu sugiro aí um Mi e um Do. Não sei como ficaria. Em mínimas, né? A gente quebraria aí com a síncope. Uhum. No final, em algum momento, vai acontecer isso, né? Nem que seja no último, mas Claro. é interessante também pensar que a gente, no equilíbrio, né? A gente está com o contraponto todo de síncopes. Então, Sim. Fica equilibrado. não tem problema ter 3 notas soltas, como se fosse segunda espécie, né? Porque já tem bastante síncope. Agora, se a gente já tivesse muita movimentação de segunda espécie aqui no meio, aí seria melhor fazer menos aqui no final, né? Então é bom também levar em Até consideração. porque, né, gente, se a gente mantivesse esse sol do antepenúltimo compasso ligado no outro, a gente teria problemas de oitava, né?
Claro, é. Tem Exatamente. Onde está o Fá, depois. isso. Sol, Mi, Sol, Uhum. Mi, Fá. E daí ia ter problema de oitava. É isso. E uma Perfeito. consonância ligada, né? Aham. Oitava. Ah, vamos ouvir? Vamos. Isso, acho que tá bom. Uma coisa que a gente tem que sempre prestar atenção, a sensível, no final aqui, né, especialmente na cadência final, é a questão da sensível. Ela não, se ela ficar no último tempo, ela vai resolver melhor, assim, vai conduzir Aham. melhor para Melhor. a tônica. Mas ela pode Podemos. acontecer no início também, mas a gente Isso. tem que ter cuidado, porque essa resolução a gente ouve também, né, do Mi para o Fá, mesmo essa nota no meio. Uhum. Então isso aqui também funciona. Agora não funcionaria tipo isso aqui, Claro. né? Várias Perfeito. razões, mas também a questão da sensível, porque a sensível Isso. ela tem que resolver no Fá nessa mesma oitava. Talvez, Rogério, seja interessante. Ou se Você... tivesse o Mi aqui, por exemplo, né? Também ficaria ruim, sim. Aham. Talvez seria interessante você mudar uma vez, pelo menos só para ouvir como ficaria Dó, Mi, Fá. A gente tem as duas possibilidades. Assim, assim eu queria dizer trocar, né? O Dó antes e o Mi depois. Isso. Teria uma solução melódica para fazer isso, que seria aqui, né? Nessa oitava. Uhum. Terminar no uníssono. Uhum. Não precisaria necessariamente fazer naquela oitava que estava antes. Sim. Agora também, Uhum. também dá. Deixa eu ver. Talvez seja interessante comentar que eu vi que você evitou o Dó de baixo pela quinta, né? Você tem Dó Sol, que ficaria uma quinta por salto, uma quinta direta. Mas é que aí vai gerar uma quinta para o movimento direto, né? Isso, e salta. Isso, exatamente. Então tem duas questões. Saltar uma quarta ascendente, em termos melódicos, é mais cantável, é preferível por isso, né? Mas a melodia ela tem menos ruptura, porque é um salto menor. E aí também tem a questão de alcançar essa quinta justa por salto, movimento direto, né? Aqui está saltando a voz superior. Uhum. Movimento direto com salto na voz superior. Será que dá para ouvir, Rogério, isso, você colocando isso oitava acima e ouvir os... Então, deixa eu pegar de antes mesmo, né? Pegar inteiro. Sim. É melhor. Ele não está me obedecendo. Vai, agora vai. Uhum. Fica legal também. Fica Em legal. termos de conclusão, realmente fica Sim, mais claro aqui. fica mais claro, sim, isso. Sim. Por isso é legal Sensível tentar... antes, né? Então, as duas versões estavam possíveis, né? Com o Mi, depois o Dó. E tem uma questão interessante aqui que acaba estabelecendo um segundo ponto focal mais importante no final mesmo. Eu acho que é interessante. Sim. Na outra versão, com o Fá na oitava abaixo, e a gente tinha aqui Mi e Dó, né? Aí ficava esse aqui como ponto focal. Também era um ponto focal bem delimitado, é bom. O único, porém, é que ficava no mesmo compasso que o ponto focal da voz superior. Então, esse aqui dá um pouco mais de independência no contorno melódico. É legal esse comentário. É isso mesmo. Gostei do resultado. Talvez, Rogério, aí pensando na sugestão que você tinha hoje de subir isso uma oitava, né? Começar no uníssono. Aí já esse final, assim como está, não seria talvez já não possível. tem Aí como. ficaria.
Aí a gente teria que mudar para o exemplo anterior, né? Mi, do, fa. Mi, do, fa. O exemplo anterior daria para Isso. mudar, Subir mas muito. não existe, acho que, a necessidade, né, de mudar. Tem Não, que não. os intervalos tem Não, deixa que fica não. um pouco mais distante, Sim, mas de resto está dentro de uma décima. sim, sim. Não, perfeito. Eu gostei do resultado. Então tá, podemos encerrar a gravação aqui, né? Tá. Então, É bom que Beleza. a gente foi comentando aqui, né, como se estivesse em aula, justamente para servir de material para você que está assistindo agora. isso mesmo.